combinado, a gente ia falar hoje sobre responsividade, né? Eu vou criar aqui uma nova pasta. Responsividade, beleza? Vou abrir aquela no VS Code. A qualquer momento me chamem, tá? Caso tenham dúvidas, podem mandar aí no chat. Bom, aqui na pasta eu vou criar somente dois arquivos, né? Um index.html e um style.css, beleza? Aqui no index, ó, aquela velha estrutura do HTML5, já vou linkar aqui com CSS, vou colocar aqui responsividade, tá? E vou criar uma estrutura de site aqui, basicamente simples, tá? Então, vou começar aqui por um header, vou colocar aqui cabeçalho, só pra gente ter a identificação visual lá depois, tá? Uma section, colocar um slider, depois uma div, vou colocar com id primeiro, beleza? E colocar, sei lá, divisão 01. Colocar um aside barra lateral e depois outras divs, que eu tenho uma ideia já na cabeça aqui de site. Div segundo, divisão 02, div terceiro, divisão 03 e div quarto, divisão 04 e por último aí rodapé. Beleza? Estrutura padrão HTML. Alguma dúvida por enquanto? Acho que bem tranquilo, né? Vocês não devem ter mais dúvidas em relação a isso. Então o site ficou assim, tá? Então agora vou dar uma estilizada aí no CSS, beleza? Já separei aqui algumas cores, tem algumas coisas anotadas aqui para a aula ficar mais fluida, tá? Então aqui tá salvo, ó. Eu já tenho mais ou menos o layout na minha cabeça, então vou começar estilizando aí o cabeçalho, tá? Vou colocar uma altura vertical de 200 pixels, uma largura de 100%, certo? Um background color é esse dark orquídea, e vou colocar todos os meus elementos que vão aparecer na tela flutuando, tá, pessoal? Justamente para nos ajudar na questão da responsividade também. Olha lá, então o cabeçalho vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora eu vou estilizar o slider, que é a minha section. Então, section, altura 400 pixels, largura também 100%, né, que é um slider igual do site de vocês. Um background color coral e float left, certo? Vai
ficar mais ou menos assim. Vou colocar aqui um espacinho entre eles, colocar um margem top de 20 px, acho que é o bastante. Beleza? Mais ou menos isso. Dúvidas aí? Cadê o Gabriel? O Gabriel nunca falta. Alguma notícia dele? Eu não sei. Não, eu vou chamar ele. Tá bom, então. Vamos continuando aqui. Agora vamos estilizar essa div aqui. Eu coloquei já ID nelas, porque elas vão ter formatações diferentes, tá? Então, olha lá. Vamos colocar na primeira, né? No caso, ID primeiro. Uma altura aí de 300 pixels, tá? Uma largura de 78%, já vocês vão entender quando eu colocar a barra lateral. Um background color, vou colocar esse deep pink, tá? Também vou colocar um margin top de 20 px e um float left, tá? Vamos lá, e já colocou aqui. E agora a barra lateral eu tenho até 22%. Só que o que eu vou fazer? Vou colocar 20% e 1% de cada lado para não ficar feio, tá? Então é a side, certo? Vou colocar a mesma largura, né? Um height de 300 px, uma largura de 20%, certo? Background color, vou colocar esse lawn green. Também um margin top, né? De 20 px e um margin left de 1% e um margin right de 1% também. Salvando e testando aqui, ele subiu lá para cima. Por quê? Porque eu não coloquei o float left também, certo? E aí ficaria uma barra lateral. Isso daqui a gente até poderia ser uma seção maior, mas por fins apenas acadêmicos, vou colocar mais ou menos assim, tá? As outras três divs, né, que vai ser segundo, terceiro e quarto, vão ter a mesma configuração, tá bom? Então vão ficar aí, ó, com height de 200 px, beleza? Um width de 31%. Já vocês vão entender também o porquê de 31%. Aqui só voltando, né? Então por que eu coloquei 7, 8 aqui, 20 aqui, né? 7, 8 mais 20 vai dar 98. E aí coloquei 1% aqui e 1% aqui, que vai totalizar os 100% da página, tá? E aqui, ó, 31%. Deixa eu só terminar aqui, né? Vou colocar um background color black. E aí também vou colocar margin left 1% e margin right 1% em todos eles, tá? Um margin top de 20 px e um float left, certo? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Então aqui tem 31 mais 31 mais 31, né? Vai dar 93. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda sobra 1%. Deixa eu ver se tá certo mesmo.
3, 1, 3, 1, 3, 1 vai dar 9, 3. Aí tem um à esquerda, 9, 4. Outro à direita, 9, 5. Um à esquerda, 9, 6. Um à direita, 9, 7. Um à esquerda, 9, 8. E um à direita, 9, 9. Tá? E aí ainda sobrou 1%. Eu poderia até colocar, sei lá, 0,25 em cada, só para ser mais exato. Mas aqui, visualmente, aparenta estar bem igual, né? Agora o footer. Vamos lá, footer. Que é o nosso rodapé, né? Um H de 200 px, tá? Width de 100%. Um background color yellow. Um margem top 20 pixels e um float left aqui também, certo? E aí o site está montado, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não dá para tirar o zoom para a gente ver de longe, mas enfim. Temos o cabeçalho, um slider, né? Como um site padrãozinho, né? Sem muita firula. Dúvidas até aqui na construção? Acho que nenhuma, né? O termo de responsividade ele vai ser encontrado na internet como Media Query, CSS. Beleza? Se vocês colocarem aí, ó, nós temos aqui no site da Mozilla, no site do W3 Schools, que é o que eu aconselho mais vocês, né? A estarem olhando, tá? Então, eu vou até deixar aí no chat para vocês. Para vocês darem uma olhada. E aqui também. Tá? Vamos ver aqui do W3 Schools. Eu só dei uma olhada assim por cima no da Mozilla. Vamos ver aqui se olha lá, quando a gente deu o resize ele mudou a cor do site. Vamos ver se ele tem outra mudança. Não, ele só mudou de amarelo para azul o site, tá? Então, no nosso caso, pessoal, a nossa responsividade vai ser só uma. A responsividade ela pode ser criada aí para várias coisas, né? Ó, que nem aqui, ó, eu tenho o aqui, ó, inspect. No console aí, ó, do próprio Google Chrome, nós temos aqui essa opção de mudar o tipo de dispositivo, tá? Isso daqui seria a visão em um iPhone X, tá? Dá até para mudar, ó, temos outros aqui, ó, Moto G4, né, ó, que ele é bem menor, Galaxy X5, vamos ver outro, Surface Duo, provavelmente parece um tablet, né? E voltando aqui para o iPhone X, tá? Então, por exemplo, ó, o iPhone X, essas são as dimensões dele: 375 de width, né, de largura, e 815 assim de altura, tá? Então 375 da esquerda para a direita e 802 de cima para baixo ou de baixo para cima, beleza? Então o que nós devemos colocar aqui? Que a nossa Media Query, quando ele for abaixo ou igual de 375, ele assuma outros posicionamentos, né? Por exemplo,
o conteúdo da barra lateral ele vai ficar muito pequeno aqui. Então seria ideal que ou ele viesse para baixo ou dividisse aqui com essa divisão 1, tá? Talvez a mesma forma esses três elementos aqui, tá? Então vamos mudar aí um pouco isso no nosso CSS. Então simplesmente ó, o que vocês vão fazer, @media, certo? Vai abrir aí o parênteses e colocar aí, ó, max width, tá? No caso aqui eu não vou colocar as dimensões do iPhone X. Vou colocar, por exemplo, 600 pixels. É até uma largura considerável, mas só para mostrar para vocês. Então, ó, quando o elemento, né, quando a minha tela tiver no máximo 600 pixels, ele vai pegar toda essa configuração que eu tenho aqui. Beleza? Então, por isso que eu disse para vocês que a responsividade nós deveríamos deixar para o final. Por quê? Porque nós praticamente temos que reprogramar o site inteirinho, certo? Então vamos lá. Vamos programar aí o header, tá? Header. Colocar aí um height, como vai ser no celular, 100 px, tá? De largura. Antes ele estava em 200, vou reduzir um pouco, tá? E vai continuar os 100% da tela. Na verdade, o width, né? 100%. Beleza? E um background color, vou colocar um rosinha bem chamativo. Pode ser esse magenta aqui. Certo? Vamos salvar aqui e testar. Vou abrir aqui o site, atualizei, certo? Aparentemente não aconteceu nada, né? Ó, agora que eu minimizei, ó, então vejam que ele vai dar uma mudança, ó. Por enquanto não, por enquanto não. A tela ainda está maior que 600 pixels. Vamos lá, ainda não. Ainda não, agora sim. Então vejam que ele diminuiu o tamanho de 200 para 100 e mudou a cor também do nosso elemento. Então aqui eu posso programar N coisas, tá? Vamos voltar aqui para o VS Code. Deixa eu só alterar as telas aqui para ficar mais cômodo. Beleza. Então, olha lá. Vamos para Section, né? Nosso slider. Section. Colocar um height de 200 px, acho que estava 300, 400. Eu vou reduzir pela metade também. E ainda manter em 100%. Na verdade, width, né? Width 100%. Beleza? Um background color. Colocar um verde, sei lá, bem... Aqui, ó. Chartreuse. Não sei ao certo. E deixar uma margem menorzinha, tá? Colocar uma margem de, sei lá, 5 pixels. Quase colada. Margem top, na verdade, que é só a parte de cima. Tá? Salvando e testando. Vamos lá diminuir aqui. Olha lá, peraí, ele não assumiu aqui o que nós colocamos. Vamos ver o porquê. Deixa eu colocar o seguinte aqui. Deixar a flutuação também, não vou tirar. Dot left. Salvando. Vamos testar agora. Olha lá, agora ele mudou. Então, olha lá. Essa é a cara que está ficando, tá? Como
o iPhone X ele tem menos que 600 pixels, então quando eu colocar a visão para iPhone X também, ele vai ficar assim, tá? Ele deu até uma cortada, ó, porque ele tá em naquela disposição que eu coloquei 600. Deixa eu alterar aqui para 375 só pra gente ver como fica. Aqui normal. E aqui a visão do iPhone 5, tá? Vou até deixar assim pra gente só ficar alterando aqui, tá? Agora temos a divisão, né, a div primeira, né, ou melhor, primeiro, certo? E o nosso aside. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, ele tem uma divisão de mais ou menos 80 por 20, né? Então vou colocar meio a meio, tá? Eu acho que não é o ideal. O ideal de um site em celular, pessoal, é sempre um elemento por pedaço, tá? Então, o mais ideal aqui seria colocar essa divisão e a barra lateral que iria deixar de ser barra lateral embaixo, tá? Dúvidas aí? Até agora, Letícia, Eduardo? Nenhuma. Bem tranquilo, né? Sim. Não é algo de outro mundo. A questão mesmo Meu, é trabalhoso, ser trabalhoso. no meu caso, eu acho que vai ser mais fácil. Foi o que eu disse para vocês, né? Que o site de vocês já tem uma cara responsivo. Sim, é só diminuir as dimensões Isso e a letra. é só uma questão de adaptar mesmo. Então lá, primeiro, né, vamos colocar um tamanho de, deixa eu ver quanto estava aqui, 300 pixels, vou colocar 200 px, e aqui vou colocar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, então sobra 48. Vamos testar aqui o width de 48%, tá? E aí eu coloco 1% de espaço de cada lado, tá? Vamos colocar aí um background color. Estou ficando sem cores já. Vou colocar esse orange red aqui. E aí põe margem left 1% e margem right 1% também, beleza? E também o float left. Vamos ver como que ele ficou. Mudando aqui, fica mais ou menos assim, né? A barra lateral, como ela tá com aquela configuração ainda, vai ficar assim. Agora, por que ele ficou com esse espaçamento aqui? Vamos ver na hora que mexer aqui na barra lateral, tá? Vamos lá. Então, a side vai ter um height também de 200 px, beleza? Vou até copiar, é o mesmo código, certo? Só vou mudar essa cor aqui, color, colocar, sei lá, colocar esse tomato, apesar que vai ficar bem próximo do orange red, mas vamos lá, atualizando aqui,
aqui normal, voltando, vai ficar mais ou menos assim, certo? Mesmo assim ele ficou com essa questão aqui. Será que ele puxa dessa configuração aqui? Vamos setar, só para tirarmos a conclusão. Então é margem top de 5px. É isso mesmo. Como eu não configurei, pessoal, o margem top ele puxa ainda da configuração de cima, tá? Então tudo que tiver em cima tem que ter embaixo. Então tomem cuidado com isso aí, beleza? Aqui salvando e testando, mais ou menos assim. Aqui, ó, dando um zoom. Certo, agora as três divs lá, né? Que são segundo, terceiro e quarto. Beleza? Deixa eu ver como que estão lá em cima. Aqui, ó. 200 pixels, parará, parará, parará. Vamos dar uma mudada aqui, ó. Vou deixar o mesmo tamanho, tá? Elas. Rate aí de 200px. Aqui eu vou mudar para 100%, tá? De largura. Width 100%, tá? Background color eu vou deixar vou deixar esse fuchsia aqui, cadê? Fuchsia, beleza? Rosinha. E aí, ó, vamos colocar aqui margem, não vou precisar porque já tá com 100%. Vou colocar uma margem top, né? Só para definir os 5px para ficar mais próximo. Também o float left. E também vou colocar o que? Uma borda, só para vocês verem que nós podemos mexer nos elementos, tá? Uma borda sólida, vou colocar até bem grossa, 5px, e colocar um black de cor. Beleza? Então deixa eu voltar aqui, atualizar, né? Então vejam que elas estavam todas uma ao lado da outra, né? E agora mudando aqui, ó, para visão, ela vai ficar assim. Ela deu uma estourada aqui, no caso eu teria que tirar, por exemplo, vamos deixar aqui, ó, 9,8%. Vamos testar. Ainda ficou muito, colocar 9,7. Porque como eu deixei a borda bem grossa, ele deu uma estourada. Assim ficaria mais ou menos bom. Daria até para descer para 9,5, eu acho que ia ficar exatamente. Beleza? Então lá, além de alterar cor, eu também adicionei um elemento novo que é a borda, que não tinha. Tá? Então nós podemos fazer isso, certo? E por último, o nosso rodapé, tá? Vou colocar aqui mais abaixo, footer, certo? Colocar uma largura não, altura, né? 100px. Uma largura de 100%. Colocar um background color vermelho mesmo. Tô cansado de procurar a cor. E um margem top de 5px. Beleza? Um float left. E está tudo certo. Olha lá.
Então essa seria a visão do nosso site em um dispositivo móvel. Deixa eu mudar aqui para no Motorola G4, como ele é mais fino, né, 360, ele também fica bacana. Vamos ver se no mais largo, Surface Duo, ele ainda vai assumir aquela questão lá, porque 450, tá? Ele estoura o que nós programamos, que foi pro iPhone X 375. Os programadores podem programar para qualquer tipo de dispositivo, então pode ter aí o mesmo site, sei lá, 10 variações, tá, de disposição e tudo mais, tá? É uma questão de tempo e querer, mas não é uma coisa assim muito difícil de fazer. É trabalhosa, né? Porque vejam só que nós reprogramamos o estilo do site inteiro, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação pro YouTube.